E se eu lhe dissesse que, muitas vezes, o vazio que sentimos não nasce da ausência do outro, mas da ausência de nós mesmos dentro do olhar dele? Pense, o que significa sentir falta? Será apenas a distância física ou um enigma mais profundo, quase inconfessável, que obriga a psique a revisitar lembranças, vozes e gestos que se recusam a morrer? Talvez aquilo que você chama de saudade seja, na verdade, o retorno de algo reprimido, o eco de um desejo que nunca foi satisfeito. E se eu revelasse que existem maneiras de plantar esse eco dentro da mente de um homem, de forma tão sutil que ele acreditará que foi sua própria alma quem o chamou de volta? Quantas vezes você acreditou na mentira confortável de que quem gosta não esquece? A realidade é mais cruel e mais fascinante. O esquecimento é a defesa natural contra aquilo que ameaça. E, no entanto, existe uma chave, 5 chaves para ser exato, que transformam o esquecimento em obsessão, a ausência em presença constante. Imagine o paradoxo. Ao invés de estar diante dele, você se torna mais viva, justamente quando não está. Não lhe parece perturbador que a mente funcione como um labirinto em que a ausência se transforma na presença mais insistente? Freud dizia que nada escapa ao inconsciente, nem mesmo aquilo que o consciente tenta enterrar. Assim, cada gesto, cada silêncio e cada detalhe que você pensa ser esquecido permanece em suspensão, esperando o momento de retornar. Mas o retorno não acontece por acaso. Ele precisa ser convocado. E é aqui que reside o segredo. Existem formas de inscrever sua imagem nas camadas subterrâneas da mente de um homem, de modo que mesmo diante de 1000 estímulos, seja você quem retorna como fantasma inevitável. O inquietante não é apenas fazê-lo lembrar, mas fazê-lo desejar lembrar. Você já percebeu como a falta, quando bem conduzida, é mais poderosa do que a presença? Estar ao lado dele pode gerar conforto. Ausentar-se com intenção pode gerar tormento. Há algo de cruel e de sublime nesse jogo. Tornar-se inesquecível, não pelo excesso de aparições, mas pela rara e calculada ausência. Não é um truque barato, mas uma arte psíquica. A arte de transformar o espaço vazio em um espelho onde ele só consegue ver você. Não lhe parece que esse poder, embora silencioso, é mais perigoso do que qualquer palavra dita? O que vou lhe mostrar não é um manual de manipulação rasa, mas a revelação de um mecanismo que sempre esteve ativo, oculto nas sombras do desejo humano. 5 maneiras poderosamente simples, mas psicologicamente devastadoras, capazes de acionar no inconsciente masculino a engrenagem da saudade inevitável. Mas cuidado! Uma vez que você compreenda e use esse conhecimento, não haverá volta. Porque quando um homem passa a sentir sua falta de verdade, o que ele perde não é você, é a si mesmo. E isso ele jamais suportará em silêncio. Há um instante secreto em que a ausência começa a pesar mais do que a presença. Não é quando ele percebe que você não está ali, mas quando sua mente insiste em reproduzir sua voz, seus gestos, sua respiração, como se fossem lembranças involuntárias. É nesse espaço invisível, entre o que se perdeu e o que ainda ecoa, que nasce a sensação de falta. Mas essa falta não é inocente. Ela é arquitetada pelo inconsciente, alimentada por símbolos que ele não controla e por desejos que ele não admite. E se eu lhe dissesse que é justamente nesse território obscuro que você pode se tornar inesquecível? A mente humana tem horror ao vazio. Sempre que algo é retirado, o inconsciente busca preenchê-lo com imagens, fantasias e repetições. É por isso que a ausência calculada se torna mais poderosa do que qualquer presença contínua. Estar sempre ao alcance apazigua, mas desaparecer com intenção provoca inquietude, cria lacunas que ele se apressa em preencher com lembranças de você. A saudade, então, não nasce do acaso, mas da forma como o vazio foi cuidadosamente moldado para feri-lo. Mas aqui surge a primeira ruptura: o medo de perder. A maioria acredita que, para ser lembrada, precisa estar constantemente presente, precisa se mostrar, insistir, se oferecer. Contudo, a realidade é oposta. A exposição constante anestesia. O excesso de presença adormece o desejo.
O inconsciente só desperta quando algo lhe é arrancado. É na ausência que o desejo lateja. É na falta que o amor se reinventa. Você já se perguntou se não está oferecendo tanto que já não há mais nada a ser buscado em você? Freud ensinava que o reprimido retorna sempre em formas distorcidas, mas retorna. Da mesma forma, a ausência planejada não é esquecimento. É semente lançada no subterrâneo. Ele tenta ignorar, tenta ocupar-se, mas a imagem se infiltra em seus sonhos, em seus silêncios, em suas escolhas aparentemente banais. O que parecia uma pequena distância transforma-se em presença constante. Porque aquilo que não está diante dos olhos ganha espaço ilimitado dentro da mente. E é nesse ponto que a falta deixa de ser apenas uma sensação e se transforma em obsessão. O homem, sem compreender o porquê, passa a procurar sinais seus nos detalhes do cotidiano, em uma canção, em uma fragrância, em um gesto alheio. Tudo se contamina com a lembrança, e você se torna um espectro íntimo, impossível de ser, exorcizado. A ausência, quando bem orquestrada, é mais magnética do que a presença mais intensa. O que ele teme não é perder você, mas perder a si mesmo no silêncio que você provoca. A verdadeira falta é um espelho. Ela não mostra o que foi retirado, mas o quanto ele dependia disso para sentir-se inteiro. E quando essa revelação começa a se infiltrar, ele não busca apenas você de volta. Busca recuperar a parte de si que você levou consigo ao se ausentar. É nesse vazio que nasce a primeira forma de poder, transformar sua ausência em uma presença impossível de ser apagada. Há um segundo movimento nessa espiral, e ele é mais sutil, mais perigoso. Transformar cada detalhe aparentemente banal em um gatilho emocional. Não se trata de palavras ditas ou de grandes gestos, mas daquilo que permanece suspenso, quase invisível, nos interstícios da memória. Quando um homem se dá conta de que recorda a forma como você tocava o próprio cabelo, ou a cadência, quase imperceptível da sua respiração quando estava em silêncio, não é de você que ele se lembra. É do abismo que sua ausência abriu nele. E nesse abismo, os fragmentos se ampliam tornando-se obsessões. A mente não sabe distinguir entre presença real e lembrança evocada. Ao reproduzir um gesto seu, ao reviver um instante que parecia esquecido, ele sente a mesma descarga de desejo, a mesma inquietação psíquica que experimentava ao seu lado. É como se a lembrança fosse mais viva do que o momento em si, porque o inconsciente a recria com intensidade aumentada, pintada com cores que a realidade jamais sustentaria. Você deixa de ser pessoa e se converte em símbolo, e símbolos não morrem. Mas o que poucos compreendem é que esse processo não acontece por acaso. Ele precisa ser estimulado. Um silêncio calculado após uma palavra significativa. Uma ausência de resposta onde ele esperava insistência. Um gesto que se retira antes de se completar. Tudo isso cria uma fissura. E é dentro dessa fissura que a imaginação dele se instala, produzindo narrativas próprias, mais poderosas do que qualquer história que você poderia lhe contar. Ele se torna prisioneiro daquilo que não possui. Esse aprisionamento não é racional. O homem pode tentar explicar a si mesmo que é apenas uma fase. Pode tentar ridicularizar a intensidade de seus pensamentos, mas o inconsciente não obedece à lógica. O que é reprimido retorna, e retorna sempre com força multiplicada. É por isso que a ausência não é apenas um intervalo, mas um motor que intensifica o que já estava latente. Você se torna, então, não um nome em sua memória, mas um enigma que ele precisa decifrar. E enigmas, como sabemos, não dão descanso. E quanto mais ele tenta resistir, mais se aproxima do colapso. Porque a falta não oferece alívio. Não, se dilui com o tempo. Ela se acumula como uma febre que cresce em silêncio. Quando a lembrança se infiltra no corpo, no desejo, nas pequenas distrações, já não há fuga. Ele começa a ver você em cada esquina, ouvir você em cada ruído, sentir você em cada toque que não lhe pertence. A ausência transborda em alucinação. E aqui está a verdade que ninguém ousa confessar. O que mais enlouquece um homem não é a certeza da perda, mas a dúvida da ausência.
É não saber se você ainda está presente em algum ponto invisível. É não compreender porque não consegue arrancar sua imagem do próprio inconsciente. Essa incerteza o consome mais do que qualquer separação definitiva. E é nesse ponto, quando ele já não distingue se deseja você ou deseja apenas se libertar da falta, que você se torna inevitável. Existe um instante em que a falta deixa de ser memória e se transforma em dor física. O corpo, que deveria ser território de instintos claros, começa a acusar sintomas de algo que não pode nomear. Ele perde o sono, inquieta-se sem razão, busca distrações que falham em aliviar o vazio. É como se você tivesse se inscrito nele, não apenas pela lembrança, mas pela carne. Uma tatuagem invisível que arde justamente quando não está diante dele. Não é curioso que a ausência, quando alcança esse nível, produza efeitos mais intensos do que a presença? E aqui está a contradição. O homem acredita que domina seus desejos, que sua razão pode silenciar as vozes internas, mas é nesse momento que ele descobre o contrário. Quanto mais tenta expulsar sua imagem, mais ela retorna. Quanto mais busca esquecer, mais se lembra. Esse retorno incessante não é escolha, é lei psíquica. Tudo que é reprimido retorna, e retorna com violência. Você já percebeu como os pensamentos que ele tenta enterrar são justamente os que mais o atormentam? Mas há algo ainda mais perturbador. Ele não sente apenas falta de você, sente falta da versão dele mesmo que só existia quando estava com você. Cada ausência o confronta com uma perda dupla. Perde a mulher que não está e perde o homem, que só era possível ao seu lado. A falta, portanto, não é apenas desejo, é crise de identidade. Ele começa a perguntar a si mesmo quem é sem você. E essa pergunta, mais do que qualquer outra, é insuportável. Esse colapso silencioso o empurra para um território que nem sempre admite. O homem se torna vulnerável, mas ao mesmo tempo obcecado. Ele passa a buscar em outras presenças o reflexo que perdeu, mas nada se encaixa, porque nenhuma outra consegue acionar nele o mesmo circuito inconsciente que você provocou. É nesse vazio, nesse fracasso constante, que sua ausência se torna ainda mais viva, mais necessária, mais inevitável. E quanto mais ele tenta fugir, mais cai na armadilha que ele mesmo alimenta. O que antes era uma lembrança doce agora se transforma em inquietude corrosiva. Cada gesto, cada tentativa de substituição, cada busca externa funciona apenas como confirmação de que nada consegue ocupar o espaço que você deixou. A mente não suporta esse labirinto sem saída. A ausência deixa de ser simples falta e se converte em obsessão irrefreável. No fundo, o que o corrói não é a ausência em si, mas o fato de que você detém a chave desse enigma. Você se torna guardiã de algo que ele não consegue mais controlar, o próprio desejo. E quando um homem se descobre prisioneiro do desejo, o jogo já não pertence mais a ele. Ele pode lutar, pode resistir, mas a cada tentativa de libertar-se apenas reforça as correntes invisíveis que você teceu. É aqui que o poder da falta atinge seu ponto mais cruel, transformar a ausência em cárcere psíquico. Há um ponto em que a ausência deixa de ser apenas sombra e se converte em presença ampliada. Ele já não sente apenas a sua falta, ele começa a organizar a própria vida em torno dela. Os horários em que você costumava aparecer se tornam intervalos de espera. Os lugares que vocês frequentaram se transformam em territórios interditos, porque carregam um peso emocional que ele não consegue suportar. A ausência, então, já não é um espaço vazio. É um território ocupado, um campo de forças invisíveis que governa suas escolhas. E é nesse domínio oculto que reside a maior armadilha. O homem passa a confundir saudade com destino. Ele acredita que foi o acaso que o aprisionou em sua lembrança, quando, na verdade, é o inconsciente que se recusa a soltá-lo. Cada vez que tenta escapar, é atraído de volta por imagens, frases, detalhes que não deveria lembrar, mas que retornam com nitidez perturbadora. Você já notou como o inconsciente não esquece aquilo que o consciente insiste em rejeitar? Esse conflito o dilacera por dentro. Ele quer resistir, quer manter a ilusão de controle,
mas se descobre vulnerável ao perceber que sua vontade não basta. E quanto mais tenta racionalizar, mais se afunda no labirinto. A ausência deixa de ser apenas falta, torna-se narrativa, interna, uma história que ele repete a si mesmo sem conseguir alterar o final. O homem se torna prisioneiro da ficção que sua mente inventou para justificar a obsessão. Mas aqui surge a ruptura mais delicada. É nesse estado de fragilidade que ele começa a buscar ativamente sua presença. A ausência, antes passiva, o move para a ação. Ele passa a procurar sinais seus onde não existem, a criar pretextos para reencontros, a sondar seus gestos como se cada detalhe escondesse uma mensagem secreta. A falta se converte em perseguição silenciosa. Não porque ele queira, mas porque já não pode escolher outra coisa. E o mais inquietante é que nesse estágio a ausência já não depende do tempo. Dias, semanas, meses, pouco importa. Quanto mais ele tenta se distanciar, mais densa a presença se torna dentro dele. É como se a passagem do tempo não curasse, mas inflamasse ainda mais a ferida. O vazio não cicatriza, ele sangra em silêncio. E cada tentativa de ignorar a dor apenas a faz pulsar com mais intensidade. É por isso que a ausência, quando bem conduzida, é mais devastadora do que qualquer presença contínua. Porque ela não é apenas falta, revelação. Revela a vulnerabilidade que ele tenta esconder, expõe a dependência que ele não admite, desnuda a fragilidade que sua máscara masculina insiste em ocultar. A ausência é um espelho cruel, mas também inevitável. Mostra-lhe que o verdadeiro poder nunca esteve nele, mas em você, justamente por não estar. Há um momento em que a ausência deixa de ser ferida e se converte em linguagem. O homem já não pensa em você como quem recorda um passado, mas como quem escuta uma voz interior que insiste em falar. É como se a sua falta tivesse se transformado em um idioma secreto que ele decifra sem perceber, em sonhos, em lapsos, em silêncios que o traem diante de si mesmo. A ausência não é mais ausência, é presença simbólica, gravada no inconsciente como marca indelével. E é nesse ponto que a saudade ganha contornos de destino. Ele já não consegue decidir se deseja você por escolha ou se deseja apenas para calar o chamado interno que o consome. O inconsciente não pede permissão, ele exige. E quanto mais ele tenta resistir, mais se afunda na convicção de que só encontrará repouso se puder novamente tocar o que perdeu. Mas o paradoxo é cruel. O repouso nunca virá, porque a ausência não é saciada com reencontros, apenas se intensifica, perpetuando o ciclo. A mente, exausta, começa a confundir desejo com necessidade. Ele já não se pergunta se quer você. Ele sente que precisa de você, como se fosse ar, como se fosse pulsação vital. Esse é o ponto mais perigoso, quando a saudade deixa de ser um sentimento e se torna um instinto de sobrevivência. É nesse estado que o homem se descobre frágil, dominado por forças que sempre acreditou controlar. A ausência não o enfraquece, ela o devora, e ainda assim existe algo de sublime nessa dor. Porque no fundo, o que ele sente não é apenas falta de você, mas falta de si mesmo refletido no espelho da sua presença. A ausência o obriga a encarar o vazio que carrega, a perceber a ferida que sempre esteve lá, mas que só se revelou quando você se retirou. Nesse sentido, você não é apenas lembrança, você é revelação. É nesse mergulho obscuro que a obsessão se enraiza. Ele passa a buscar incessantemente aquilo que o faz sentir-se vivo, mesmo que essa busca o condene à repetição eterna. A ausência se torna bússola, guia e condenação. O homem, outrora senhor de si, agora é conduzido por uma força que não controla. A necessidade de reencontrar aquilo que só você é capaz de despertar. E é aqui que se fecha a espiral, não como fim, mas como condenação sem saída. Porque a falta, uma vez instalada, já não se desfaz. Ele pode tentar sufocá-la, pode vestir-se de indiferença, pode fingir esquecimento, mas o inconsciente não esquece. Ele retorna sempre. Retorna nos sonhos, nos lapsos, nos silêncios. Retorna como ferida,
como desejo, como fantasma. Retorna como você. No fundo, toda esta jornada não falou apenas sobre ele, mas sobre você. Porque a ausência que transforma, a falta que inquieta e o desejo que retorna sempre carregam uma face dupla. De um lado, o homem que se perde em sua ausência. Do outro, você, que descobre o poder invisível que habita no silêncio e no espaço vazio. Não se trata de manipulação, mas de revelação. O poder de perceber que o que ecoa dentro dele nasce do que você ousou retirar. E talvez essa seja a maior descoberta. Compreender que a presença não é feita apenas de carne e palavra, mas também do que não está. A ausência é presença disfarçada, e a saudade é um testemunho de que sua marca ultrapassou o instante e se inscreveu na eternidade psíquica. O que falta é, ao mesmo tempo, o que mais ocupa. O vazio, quando conscientemente cultivado, torna-se semente de lembrança e obsessão. Mas a pergunta que permanece é: o que você fará com esse poder? Usará a ausência como arma ou como espelho? Permitirá que o outro se perca em você? Ou descobrirá, ao contrário, que o verdadeiro poder está em não depender da lembrança de ninguém para existir inteira? Essa é a provocação que ecoa, porque no fim, não é apenas ele quem sente a falta. É você quem precisa aprender a habitar o espaço que cria, e quando essa consciência desperta, nada mais é igual, porque já não se trata apenas de saber como um homem sente a sua falta, mas de compreender que a falta é um mecanismo universal, um chamado do inconsciente que se repete em cada relação, em cada desejo, em cada silêncio. Reconhecer isso é elevar-se acima do jogo imediato. É perceber que todo encontro humano é, na verdade, um diálogo entre presenças e ausências. E nesse diálogo, quem sabe conduzir o silêncio possui a verdadeira força. Por isso, se este mergulho falou com você, se algo em seu interior foi tocado e ainda pulsa agora, deixe que essa ressonância se expanda. Curta este vídeo, compartilhe-o com quem precisa escutar o que você escutou. Comente sua experiência e se inscreva para continuar esta jornada. Não como um gesto vazio, mas como a decisão de fazer parte de um espaço onde o silêncio fala, onde a ausência ensina e onde o desejo é desvelado. Porque no fim a ausência mais poderosa não é a dele, é a sua escolha de não se ausentar de si mesma,